Oi, gente! Então, tô aqui de novo, né? Depois de 2 semanas sumida, mas tô aqui. Então, durante essas 2 semanas não deu pra gravar vídeo pra vocês porque eu tava na correria, aconteceu alguns imprevistos também, e às vezes eu fico bem na correria mesmo, então tem que achar um tempinho livre pra gravar um vídeo. Mas eu também durante essa semana tava procurando algo bem interessante pra falar pra vocês e eu ia falar sobre janela 10x40, que eu iria explicar, mas que eu vou deixar pro próximo vídeo que eu vou tentar trazer o meu cunhado pra me ajudar aqui, pra convencer ele. Mas eu ia falar pra vocês sobre isso, a janela 10x40 que envolve missão, que é o objetivo. Mas eu vim falar pra vocês hoje sobre o jovem missionário, uma pessoa missionária, um coração missionário, uma mente missionária, um objetivo missionário. É isso que eu vim trazer pra vocês hoje num vídeo assim. Eu vou tentar resumir, porque o assunto, se for falar sobre missão, eu gasto horas e horas porque é muito bom. E é um assunto muito grande. Mas, então é isso aí. Antes de você já terminar de ver o vídeo, você vai curtindo aí o vídeo, tá? Deixando seu like e se inscrevendo no canal, tá, gente? Tá bom, gente? Pra dar uma força pra mim, tá bom? Muito obrigada. Então, pra falar de missão, eu preciso de Bíblia, né? De Palavra de Deus. Aqui tá uma rosa murchinha, né? Que era minha. Eu guardei a pétala dela. Mas, vamos lá. Eu escolhi pra ler pra vocês, deixar bem claro aqui. A Bíblia, assim, né, gente? Tá meio riscada. Isaías, eu acho que dá pra ver, né? Isaías 6. Tá marcando, mostrou aí Isaías 5, mas é Isaías 6. Isaías 6, um profeta messiânico, né? Eu acho bem interessante isso em Isaías. Mas eu escolhi pra vocês no livro de Isaías, no capítulo 6 e nos versículos que eu vou ler aqui, tá bom? O versículo 1 tá dizendo assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E o versículo 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. E o versículo 6: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E no versículo 8, para adiantar um pouquinho, está dizendo assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 7, depois se vocês quiserem ler aí, que é quando o serafim toca a boca de Isaías com a brasa viva que ele tira do altar, né? E com uma tenaz e traz até Isaías. Mas o foco aqui é essa palavrinha, essas palavras bem interessantes. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, eu gosto muito dessa passagem porque eu até às vezes cheguei a decorar um pouco dela, aprendi bastante porque eu gosto muito. Porque o Senhor, antes no reinado do rei Uzias, que aqui está dizendo no versículo 1, no reinado do rei Uzias, Isaías estava ali juntamente com o rei, Isaías sempre estava presente com o rei. Mas quando o rei Uzias vem falecer, vem a morrer, aí que Isaías vai ver a glória do Senhor. É aí que Isaías vai conseguir contemplar a glória de Deus. É aí que ele vai conseguir focar no reino dos céus. E quando o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, como está dizendo, Isaías ele olha para o céu e ele contempla numa visão muito gloriosa, que eu imagino que foi estrondosamente muito glorioso. Porque ele olha e ele consegue ver a glória de Deus. Ele consegue ver o reino, ele consegue ver a cidade santa, ele consegue ver o trono de Deus. Isaías, ele escreve muito sobre isso, mais pra frente ele vai escrever bastante, porque, como bastante estudiosos dizem, e também ele é um profeta messiânico, que também prediz antes de Cristo, no caso. Mas é interessante que Isaías, a primeira coisa que ele faz, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei?
Quem há de ir por nós? Quem vai ir pregar a palavra? Quem irá? E o Senhor queria ouvir isso da boca de Isaías. Isaías simplesmente rasga o teu coração e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando Isaías está dizendo isso para Deus, Isaías está se abrindo, dizendo: Senhor, haja o que houver, eis-me aqui, eu me dedico à sua obra. Então, às vezes nós jovens que somos cristãos, a nossa fala quando o Senhor nos pergunta: quem enviarei? A nossa fala tem que ser a mesma de Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías sofreu, irmão? Sofreu, com certeza. Nós vamos sofrer? Vamos, com certeza, porque não adianta a gente esconder a verdade. Para dizer, às vezes eu já ouvi pessoas falando: vem para Jesus porque é a melhor decisão e você não vai sofrer. Não existe isso. Há consequências, há erros, há coisas que vem para nos prejudicar, porque o inimigo, quando você está fora da presença de Deus, ele não vai te afetar, mas quando você vem para a casa de Deus, ele vai tentar de tudo para te derrubar. Mas quando você está dedicado à obra do Senhor, você está ligado no Senhor, o inimigo pode tentar o que for, mas ele não consegue te derrubar. Então, Isaías, ele tinha um objetivo. Isaías, quando ele fala isso para o Senhor, ele mostra força, ele mostra para Deus que ele tinha bastante determinação. Ele mostra para Deus: Senhor, eu sei que tu sabes, eu sei que o Senhor me conhece por dentro e por fora, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E será que eu e você estamos dizendo isso para Deus? Às vezes o Senhor nos pergunta: a quem enviarei? Às vezes o Senhor, ele nos pergunta em gestos simples. E Ele quer ouvir isso de nossa boca. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero ir, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero falar do amor de Deus, eu quero ser um missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero... É muito bom, irmãos. É muito bom a gente estar lá fazendo... Eu penso, porque você está ganhando almas pro reino de Deus, então eu nunca fui ainda. Mas eu creio que deve ser muito bom porque você está fazendo o trabalho de Deus, o que Deus te mandou, o ID de Deus. Mas nós temos que ser missionários também dentro da nossa casa. Temos que ser missionários no lado de casa, dentro com os vizinhos. Às vezes a gente fala: eu quero ser um missionário no outro país. Mas e dentro da sua casa? Como está dentro da sua casa? Quando você fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você está dizendo: Senhor, faça de mim como tu queres. Faça de mim aquilo que o Senhor bem entender. Porque eu, Senhor, não quero ter o controle mais da minha vida, mas o Senhor vai tomar o controle geral de tudo que eu fizer. Ou seja, eu vou ser um missionário aonde tiver que ser, dentro da minha casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na minha rua, na minha cidade, eu vou ser um missionário. Porque há almas morrendo dentro da cidade. Não há alma só morrendo na África e em outros países, mas há alma morrendo dentro de casa, na nossa casa. Entendeu? Há almas que a gente às vezes ignora e fala: não, mas não vem porque não quer. Mas e você já parou para falar para essa alma e falar: Senhor, falar para ela: Jesus te ama. Você já parou para ser um missionário na sua rua? Antes da gente querer ser missionário em outro país, temos que ser missionários dentro da nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade. Que é um mandamento de Jesus. Jesus nos deixou isso, ir de pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, não é só as pessoas da África. Eu cito a África, irmãos, porque é um país bem focado hoje na missão. Os nossos missionários até estão lá, mas África, no Irã também, vários países estão necessitados de missionários. Mas dentro do nosso país também necessita de missionários, necessita de pessoas dedicadas. Dentro da sua cidade, dentro da sua rua, necessita de pessoas que tenham dedicação e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Pai, para fazer aquilo que o Senhor bem entender. Porque quando você fala isso para Deus, você está dizendo: Senhor, assim como um vaso está na mão do olheiro, o Senhor faz dele o que o Senhor quiser, o olheiro faz dele o que ele quiser. O olheiro desmancha, o olheiro reconstrói, o olheiro faz do que ele bem entender. É assim que você diz para Deus: Senhor, assim como ele faz isso, eu quero estar nas tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor bem entender. O meu desejo, as minhas vontades, as concupiscências da minha carne não vão tirar o meu objetivo, porque isso não tirou o objetivo de Isaías. Isaías, por mais que sofreu, por mais que passou por dificuldades, mas Isaías estava sempre ali pregando, anunciando o evangelho, porque os olhos de Isaías viram a glória de Deus. Isaías sentiu a presença do Todo-Poderoso.
Isaías teve um encontro fascinante com Deus. E é um encontro que nós temos que ter, por mais que eu sou crente, eu já tive um encontro com Deus. Mas às vezes o nosso encontro com Deus, você já sou crente e tal, mas não é aquele crente fervoroso, aquele crente constante, é aquele crente, às vezes a gente é aquele crente, pessoas são aquele crente que quando o vento vem, a dificuldade vem, a assolação vem, ela consegue derrubar. Mas um crente fiel, um crente firmado na rocha, quando a dificuldade vem, é uma frase que eu ouvi que é bem interessante, que é não mostre para o teu Deus o tamanho do teu problema. Mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. E então nós somos pessoas que estamos firmados na rocha. Nós somos pessoas e a rocha é Cristo. A rocha é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E é o que nos envia, e é o que nos manda, vai e prega a minha palavra. Vai e anuncia a minha palavra, porque eu quem te mandei. O Senhor, quando ele fala com Jeremias, o Senhor, quando tem um encontro com Jeremias, ou Jeremias tem um encontro com Deus, quando ele encontra com Deus ali, ele fala, Senhor, eu sou apenas uma criança. No Jeremias 1, no capítulo 1, ele fala, Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor diz para ele, vai, porque eu te mandei. Senhor, mas eu não sei falar. Vai, porque quem está te mandando falar sou eu. Não adianta você tentar correr do chamado de Deus. Se você é escolhido, chamado de Deus, e você tem um desejo, Senhor, às vezes é necessário falar para Deus, Senhor, coloque em mim o desejo de ganhar almas. Porque isso foi a palavra de Deus quando ele nos mandou lá em Atos. Quando Jesus ele está sendo assunto aos céus, ele fala com os seus discípulos, ele fala com os que estavam ali ao redor dele, que ide proclamar o evangelho a toda criatura. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele, creio que não está assim aleatoriamente, mas está mais ou menos assim o versículo. Mas, irmãos, é o nosso foco aqui na terra. Nós cristãos, o nosso foco tem que ser ganhar almas, tem que ser resgatar almas. Nós jovens, o Senhor fala, vos escrevi jovens, porque a palavra de Deus está em vós. Se a palavra de Deus está em nós temos que nos dedicar mais à obra do Senhor. Temos que esforçar mais, nos agarrar mais aos pés do Senhor Jesus. Que nós venhamos falar como Isaías, mas que venhamos falar como Isaías com um coração sincero, com um coração totalmente dedicado à obra de Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Haja o que houver, espinhos, dificuldade, problema, espinhos que às vezes o inimigo vem lançar na sua vida para tentar te parar. Você venha falar, Senhor, por mais que venha doer, mas eu me dedico à tua obra. Então que nós venhamos ser dedicados à obra do Senhor, compromissados com a palavra de Deus. E mais uma vez dizer como Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero ser um missionário aonde quer que for, aonde quer as dificuldades que vier, mas eu serei um missionário na tua casa. E é isso aí, gente. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês, que vocês venham ser missionários dentro de casa, na sua rua, na sua cidade, aonde quer que o Senhor te mandar, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, que nós venhamos ser missionários na casa do Senhor, dedicados à obra de Deus, que nós venhamos ser pessoas que venham evangelizar. E há uma outra frase que eu acho bem legal, que eu gosto de falar sempre em minhas pregações, que missão não se faz somente com os que vão, mas missão se faz com os joelhos dos que oram, missão se faz com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Então, se você não vai, contribua. Se você não contribui, se você não tem condições de contribuir, ore pelos missionários. Ore pela sua rua, ore pela sua cidade, ore pelos prefeitos de sua cidade, ore pelo seu país. Ore pelos outros países, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque o Senhor te responderá. E ore e faça a sua parte. Proclame o Evangelho. Anuncie Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, que nós venhamos ser missionários. A paz do Senhor, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.